Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula de ciências para as turmas de 6º e 7º anos da EJA. Eu sou a professora Ireni. Pessoal, hoje eu vou estar trabalhando uma substância na qual eu sou apaixonada. Tenho muito orgulho de falar dela e defendê-la. Uma substância química. Ela compõe 70% da superfície do planeta. Ela é essencial para que exista vida no planeta, porém ela não tem vida. Você já tem noção do que nós vamos falar hoje? Vamos lá? Pode olhar nosso slide. Da nossa água. Nossa água que é tão abundante e tão necessária, mas a gente vai conhecer alguns detalhes que a gente não sabe sobre ela, ok? Então nós vamos falar do ciclo e do uso sustentável da água. Vamos para o nosso primeiro slide. Olha como ocorre o ciclo da água. Ela é dinâmica e o ciclo é como se fosse reciclar. A água se recicla. Eu acho isso encantador e fantástico. Vocês vão perceber em que momento que esta água, mesmo estando poluída, do jeito que for, ela consegue se reciclar, ok? Aqui vai ter a imagenzinha bem dinâmica. Agora nós vamos ver o passo a passo de como isso acontece, ok? Vamos lá. Como eu falei, o nome é ciclo, porque ela está em constante movimento, ela sobe e desce constantemente. O primeiro processo vai depender do sol. O sol vai aquecer as nossas fontes de água, né? Nossas plantinhas, nossas fontes de água, ele vai estar batendo e com isso a nossa aguinha acaba evaporando de direção à atmosfera. E ela vai passar esse processo, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, o processo de evaporação. A evaporação é super importante. Ela acontece do oceano, dos nossos lagos, de todas as fontes de água superficiais, ok? E a transpiração e evapotranspiração. A transpiração acontece da gente, dos animais, ok? Nós transpiramos e contribuímos, por incrível que pareça, a gente contribui com esse ciclo. Mas as nossas plantinhas, elas vão evapotranspirar. Elas são fundamentais para que ocorra também, contribui demais para esse ciclo da água, ok? Então, quais são os dois primeiros processos? Evaporação e transpiração. Vamos lá, próximo. Nós também, quando a aguinha evapora, que ela sobe, ela vai resfriar na parte mais alta do nosso planeta, e aí vai se condensar. A água vai passar do estado gasoso para o estado líquido. No processo de condensação, as gotículas que vão subindo da evaporação, ela vai formar as nossas nuvens. Aí quando a nuvem está bem carregada, igual está nesses tempos, agora o céu de Luiz Eduardo, quando ele está bem carregada, ela se pesa e ela desce em forma de precipitação. Ok? Então, precipitar vai ser a forma que a água vai descer do céu, certinho? Importantíssimo também, e vai cair sobre o solo. Quando essa água cai sobre o solo, olha o que vai acontecer. Ela vai ter que escoar. O processo de escoação, ela vai descer por todas as fontes, olha aqui descendo e penetrando em nosso solo. Eu quero só fazer uma observação sobre isso. Quando o solo é natural, sem nenhuma cobertura, esse escoamento se dá de forma super tranquila. Aqui, ó, vocês vão perceber que na imagem, a água vai penetrando no solo naturalmente, se infiltra, reabastece os nossos lagos, nossos rios, todas as nossas fontes subterrâneas também. Porém, quando o solo é impermeabilizado, que vai acontecer principalmente nas grandes cidades, ele não vai conseguir encontrar esse solo aberto para poder a água ser absorvida. E por conta disso acontecem tantos alagamentos, tantos transtornos durante as nossas chuvas, porque chove em grande quantidade, a água não tem como escoar, ok? Então, ela vai ter que entrar nas casas e acontecem tantos problemas, ok? A atmosfera é importante para as bacias hidrográficas, pois ela determina como será o processo de evapotranspiração, essa água se evaporando, e de precipitação, das nossas chuvas, ok? Também são importantes o solo, a vegetação,
as atividades urbanas ou agrárias, etc. A nossa vegetação fundamental, ok? Para que ocorra esse processo do nosso ciclo da água, certinho? E agora a gente vai só ver como se fosse um resumo. Eu quero que vocês depois, se possível, até print essa tela, para vocês só rever tudo que eu acabei de falar, ok? Aqui, ó, transpiração, eu gosto mais de usar o termo evapotranspiração, das nossas vegetações, a água subindo, ó, o primeiro processo, então vocês só revejam, porque a aula não vai dar tempo de eu rever tudo isso aqui com vocês, certinho? Então vamos lá. Mas como essa água está distribuída no planeta? A mesmíssima água, gente, que sempre existiu, desde quando o nosso planeta foi constituído, que já existiu água, ela existe até hoje. Pode falar, mas como que pode? A gente acabou de ver, ela se reciclando. Porém, olha como é que ela é distribuída. A gente pode também pensar, né? Mas por que existe problema da água se eu falei que 70% do nosso planeta é coberto por água? Olha como ela está distribuída aqui, gente, ó. 97,5%. Esses dados variam muito, ok? De cada pessoa que vai pesquisar, que vai estudar. Eu gosto de usar este aqui, que são os que eu mais encontro, ok? Então, vamos lá. 97,5% de toda a água do nosso planeta é salgada. Vai estar nos nossos oceanos. Aí você fala, não serve para nada. Serve, importantíssimo. Nesses oceanos existe ecossistema importantíssimo, tantos bichos, nossas algas, né? Tantos e tantos seres importantíssimos para o planeta, ok? E outra coisa, no processo que a gente acabou de ver do ciclo da água, as águas salgadas, né, as águas que existem no oceano, contribuem muito com o processo de evaporação. Então, nessas regiões oceânicas, consegue enviar muita água para o céu, para ela condensar e voltar em forma de chuva, certinho? E aí você vai pensar, se a água é salgada, a chuva vai ser salgada? Não. Gente, como eu falei no início, nenhum tipo de resíduo pode subir. Precipitar permanece no solo. Vai subir a água limpinha, por isso que eu falo que ela se recicla, ok? Então, se nós tiramos 97,5% só de água salgada, o que restou de água doce? 2,5%. Tá vendo como é pouco? Aí sim, essa água doce que a gente vai usar para tudo que a gente faz aqui no nosso planeta, né? Todos os seres vão precisar dela, os seres exceto de água salgada. Vamos lá então. Como é que ela está distribuída? E não é só os 2,5%, é tudo disponível para nós, não. 68,9% de 100% da água doce que existe no planeta está congelada, está nas nossas geleiras. Aí você fala, não serve para nada essa água congelada, esse 68,9%? Serve muito. Assim como a água do mar, esse 68,9%, existe um ecossistema que vive disso aqui, que precisa desse ambiente gelado, de tudo isso aqui. E outra coisa, essas calotas de gelo que ajudam, contribuem demais para um equilíbrio na temperatura do nosso planeta. Se não fosse isso aqui, nosso planeta seria muito mais quente, a gente já sofre com o aquecimento global. Por isso que essas calotas estão se derretendo. Eu já falei com vocês há um tempo atrás, né? Então, essas calotas se derretem por causa disso, de excesso de calor. Mas ainda quem consegue equilibrar a temperatura do planeta, quem ajuda demais, são esses 68,9%. E quando ele se derrete, também contribui com água doce líquida, ok? Vamos lá então. Então, aqui vai estar no estado sólido, ok? Em segundo lugar, da nossa água doce, de 100% da nossa água doce, 29,9% vai estar debaixo da terra. São as nossas águas subterrâneas. Então, essa fatia grande de água. Aí você fala, então a água está debaixo da terra, do solo, então não vai servir para nada. Serve demais. Muitas e muitas pessoas perfuram poços artesianos para utilizar dessa água. Pega essa água e abastece municípios com essa água do subterrânea. Aqui mesmo, Luiz Eduardo, muita gente usufrui dessa água subterrânea, ok? Mas ela tem um probleminha. Se a gente poluir, e a gente sabe que a gente polui demais quando a gente joga agrotóxico, quando a gente coloca lixo orgânico no nosso lixão,
ele vai sugar, aquele líquido vai descer e poluir as nossas águas subterrâneas. E sabe qual é o maior problema? As águas subterrâneas têm uma complexidade muito maior para ser despoluída do que as nossas águas superficiais. Se é difícil a gente conseguir retirar o excesso de poluição do que tiver de um rio, imagina de uma água subterrânea. Como que a pessoa vai entrar, vai colocar algum maquinário? Então, é muito complexo, por isso que a gente tem que cuidar demais dos nossos lençóis freáticos para evitar essa contaminação. Senão essa água não tem validade nenhuma. E quando a gente, para dar uma abertura de um poço artesiano, precisa a gente, no documento, precisa de uma liberação ambiental. A gente não pode sair abrindo um poço artesiano de qualquer jeito. Não basta você ter dinheiro, você pode abrir um, não. Porque pode haver um desequilíbrio. E já existe. Muitos e muitos poços artesianos estão secando. Todas as regiões do mundo. Por quê? Sugam demais a água do solo, do subsolo, aliás, e aí a chuva não consegue reabastecer. Então, o homem usa demais, a chuva não consegue reabastecer esses poços d'água, entendeu? Essas fontes de água. Então, é um problema também. Em terceiro lugar, vão ter outros reservatórios, essa água vai estar na atmosfera e outros tipos de reservatório, que são 0,9% e apenas 0,3% estão nos nossos rios, os nossos lagos, que são o que a gente vê, aquela água visível, líquida, ok? Vamos lá então ver mais um pouquinho sobre isso? Mas afinal, com tanta água que existe no Brasil, por que existem tantos locais que vivem crises hídricas? Alguém consegue entender? Sabia que nós temos a maior fonte de água aqui, o nosso país? Nosso país concentra uma quantidade gigante, maior do planeta de água doce. Gente, uma das problemáticas é porque ela está mal distribuída. Na região norte, que vai pegar ali a Amazônia, Acre, esses lugares, existem pouquíssimas pessoas vivendo naquele local e a quantidade abundante de água, a maior parte da água doce do Brasil está naquela região. Já no outro lado, se a gente dividir o mapa do Brasil no meio, o outro lado do país é onde está a concentração muito maior de pessoas e as reservas, né, os rios, seja qual for a fonte de água doce, é muito menor. Então, por isso essa conta não fecha, principalmente a região Nordeste, é a que tem uma carência menor, a maior carência de água doce, ok? Um dos problemas é esse. Outro problema, qual vai ser? Olha como é que estão, olha a qualidade das nossas águas, ok? Olha aqui, infelizmente as maiores cidades estão até hoje, mesmo cidades desenvolvidas, despejam seu esgoto in natura, gente. Olha essa imagem triste. Despeja dos nossos rios, das nossas fontes de água. A mesma água que é utilizada para abastecer a casa, para tomar banho, para beber, recebe essa água suja. Em excesso, chega um ponto que não consegue mais utilizar essa água. Nós temos como exemplo o Rio Tietê. Quantos milhões que são gastos há anos tentando despoluir, descontaminar aquela água do Rio Tietê em São Paulo e não consegue. São Paulo passou por crise de água, tendo um rio passando ali dentro, mas a água não servia. Que processo que ela pode servir? No processo de evaporação, no ciclo da água, mas quando a água cai de volta, limpinha da chuva, encontra um ambiente como esse. Muitos lugares do Brasil estão vivendo essa realidade. Por isso que falta água. Mesmo tendo uma quantidade abundante de água doce no nosso país, vai faltar, porque nós estamos poluindo as nossas águas. Olha aqui esse outro. Quanto lixo a gente joga nas nossas fontes de água. Então a gente está maltratando as nossas fontes, ok? Então por isso que vai faltar sempre. Sempre a gente vai ter crise. A gente também não pode deixar cair no esquecimento, gente. Em 2015, 2014, que teve aquela crise em São Paulo, logo em seguida teve no Distrito Federal, né, que é a nossa capital. E agora a gente está vivendo um momento melhor. A gente não pode esquecer desse tema, por isso que eu estou passando esse tema para a gente discutir. Não pode deixar cair no esquecimento, porque nós estamos vivendo um momento bom, por conta de alguns fenômenos, que faz com que chova mais. A gente não pode esquecer. Nossa fonte de água tem que ser constantemente cuidada para poder não faltar.
A gente sabe que a região que mais falta é no Oriente Médio, por questões geográficas mesmo e tudo, né? Mas se nós brincarmos, se a gente continuar contaminando as nossas fontes de água, nós também podemos sofrer a mesma coisa, ok? Ela vai migrar para uma outra área, nossa água. E vamos lá. Mas, e o uso sustentável? Onde é que vai entrar esse uso sustentável? Eu falei no início, né? Gente, o sustentável, a PRO não colocou especificamente nada, porque a gente está careca de saber. Todo mundo, todos vocês, desde pequenininho, vê a PRO lá no prézinho, na primeira série, na segunda série, tudo isso, no segundo ano, né? Falando sobre isso. E para nós, no nosso uso doméstico, são as mesmas regrinhas. A gente tem que seguir aquelas mesmas coisas de desligar a torneira quando a gente for escovar, de tomar banhos mais curtos, de fechar a torneirinha na hora que estiver ensaboando a louça, colocar toda a louça na pia, para primeiro ensaboar, para depois enxaguar tudo de uma vez. São esses detalhes. Lavar carro, ao invés de usar mangueira, tá usando um balde. São essas mesmas, gente. Se a gente não mudar a nossa cultura de como lidar com a água, a gente vai estar sofrendo sim. Sabe por quê? Porque eu não falei no início que a mesmíssima água que existia, pouca coisa mudou, ela vai se reciclando. A população é a mesma? O planeta existiu. Olha quantos milhões de anos depois foi surgir o ser humano. Então, a água é a mesma, a população virou monstruosa. Então, cada dia aumenta mais o número de gente precisando de água. E nós, humanos, usamos água demais. Os animais sabem usar de forma controlada, equilibrada, sustentável. Nós, humanos, não. E nós vamos ter que aprender. Quanto mais pessoas, mais necessidade de água. Olha quantos agravantes que a PRO acabou de falar. Entendeu? A região está mal distribuída. Desmatamento que vai afetar tudo isso. E também a quantidade de pessoas necessitando dessa água, ok? Então, vamos olhar sempre nesse lado. Eu vou frisar mais a questão do que nós como ser humano, no uso doméstico, podemos fazer, que é todas essas regrinhas que a gente já sabe, ok? As empresas, muitas empresas estão se conscientizando, percebendo que precisa mudar, muitas empresas estão reutilizando a água, muitas vezes tratando para não mandar desse jeito aqui, as nossas fontes de água, elas tratam antes, porque se o esgoto for tratado, ele pode ser despejado e deve ser despejado de volta no rio, porque ele está tratado, ele não está contaminado. Então, muitas empresas estão fazendo isso, muitas empresas reutilizam água, ok? Na questão da agricultura, que é o fator que mais utiliza água, né, no planeta, tem muitos agricultores que estão se conscientizando, que deixam um pouco de usar a questão do pivô central, que a gente sabe que perde muita água na evaporação, sendo que a água precisa cair na raiz da planta. Então, todas essas metodologias que eles estão usando de tentar conter, está contribuindo. E nós, como uso doméstico, precisamos fazer a nossa parte, com urgência, ok? E aqui são algumas curiosidades, ok? Gente, cerca de 40% da população mundial é afetada pela escassez de água. Viu? Uma quantidade imensa, 70%, mas olha aqui. Muitos utilizam a questão da dessalinização, retirar o sal da água, mas é um processo caríssimo e não é viável, ok? O ciclo da água no Brasil depende muito da Amazônia. E nesse processo, gente, uma árvore sozinha na Amazônia, para vocês terem noção, chega a captar até 300 litros de água por dia. Se ela tiver uns 10 metros de diâmetro. Se tiver 20 metros de diâmetro, chega até 1.000. O INPA fez essa pesquisa, é um órgão que faz essas pesquisas na Amazônia, confirmou isso há pouco tempo. Então, olha como é importante a gente manter a nossa vegetação intacta, como eu falei antes um pouquinho aqui. A vegetação é fundamental. Uma planta consegue evapotranspirar muita água, ela bombeia, pega do subsolo, joga para o solo e vai formar os nossos rios aéreos. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas hoje eles percebem que esses rios aéreos abastecem demais e contribuem demais para o ciclo da água, gente. Então, se as fronteiras agrícolas não pararem de estar, pressionando, reduzindo a mata, nosso bioma Amazônia, eles mesmos vão sofrer as consequências.
porque o agricultor precisa da chuva. Desmatando demais a Amazônia, esse ciclo vai reduzir, porque só na Amazônia, gente, só nessa questão, contribui com água, chuva para o Brasil inteiro. Você imagina, todas as regiões acabam sendo beneficiadas. Então, a mata em pé ainda é a melhor solução. Não tem nada melhor que isso ainda, ok? O corpo humano é formado em média por 65% de água. Todos os órgãos vão conter. E quanto mais jovem, mais água vai conter no corpo. Vai ficando mais velho, vai reduzindo um pouquinho essa composição. Por isso que eu coloquei uma cerca de 65%, ok? Cerca de 60% da água doce consumida no Brasil é na agricultura, como eu acabei de falar. E 23% vai ser em uso municipal, tipo em hospitais, mercado, nas nossas casas, ok? Então, é um número significativo e se a gente fizer a nossa parte, a gente vai contribuir para o uso sustentável da água. E para encerrar, nosso bioma, que de Luiz Eduardo, é o Cerrado. E ele é considerado a caixa d'água do Brasil. O bioma Cerrado, gente, ele tem muitos, se você vê, tem nascente para todo lado. Ele é mais esponjoso e esses rios aéreos que a Pro acabou de falar, da Amazônia, ele vai conseguir absorver muita água disso aí também. Como ele é esponjoso, ele absorve, desce e armazena na nossa caixa d'água natural, que é as nossas fontes subterrâneas, como eu falei no início também. Então, o bioma Cerrado é um bioma que tem que ser muito preservado. Esse solo tem que ser muito bem preservado para a gente continuar contribuindo. Vários rios importantíssimos, Rio São Francisco e outros no Brasil, é abastecido pelas fontes, né, as nascentes que está no nosso cerrado. Olha a importância do nosso bioma. A gente tem que preservar, cuidar e desmatar o mínimo possível. Ok? E para encerrar, vamos valorizar o nosso bem mais precioso, que é a nossa água. Uma boa semana da água e o maior presente que a gente pode dar para ela é cuidar e fazer dela um uso sustentável, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau!